Olá, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do nosso podcast Papo do Fundão. Hoje teremos como tema Supercopa e Recopa. E aqui na nossa mesa estão novos convidados, começando pelo Gui. Se apresente, Gui. Olá, galera. Primeira participação aqui no podcast Papo do Fundão. Guilherme, que tem a voz mais bonita do Brasil. Luquinhas, se apresente, por favor. Fala, galera. Que venha mais um podcast aí pra gente debater. Nosso pequeno grande homem. E os de sempre estão Vinícius. Se apresente, Fala, Vini. rapaziada. O cara que é mais piadista do que comentarista. Naor. Fala pessoal, muito debate hoje aí, hein? O cara que traz mais argumento. Vitão. Opa, galera, é nóis em Supercopa e Recopa. Sempre nos ajudando com informação. E o Enzinho. E aí, rapaziada? Bora pra mais uma edição, hein? Bebezinho da turma. E hoje, como primeiro tema que nós vamos comentar, será Supercopa. E o que eu queria saber de vocês é o que vocês acharam do jogo. Cada um de vocês, começando pelo Luquinhas, pode começar. Eu achei que foi um jogo muito bom, uma partida até que disputada, mas o Flamengo levou ligeira vantagem, uma grande vantagem na verdade, pra cima do Atlético, que veio com um time, parecia que estava um pouco pressionado, o Atlético um pouco com medo de jogar, e o Flamengo não teve dó, foi pra cima, e o resultado a gente sabe, 3-0. Quem diria que as saídas dos jogadores, tipo Bruno Guimarães, fizeram tanta falta para esse jogo, né? O Atlético foi dominado pelo Flamengo, 69% de posse de bola no primeiro tempo. Os principais jogadores da temporada passada saíram, só sobrou na verdade o Rony e o goleiro Santos, né, que são importantes. Saíram as saídas dos jogadores Marco Ruben, por exemplo, zagueiro Léo Pereira, entre outros. Então só sobrou o Rony e o goleiro Santos, daquele elenco que era bem importante pro Atlético seguir em frente. Até o próprio técnico Thiago Nunes, né, que com a saída dele, o time tá tendo que reestruturar sua forma de jogar e isso acaba trazendo muitas dificuldades, né, pra eles acharem esse bom futebol de novo. Eu mesmo achei que o esquema do Dorival pro jogo contra o Flamengo foi um esquema um pouco confuso, pois eu tentei observar a saída de bola e parecia muito um chutão pro ataque, pro centroavante, que veio da base tentar colocar a bola para algum ponta, pro Rony principalmente, e ele sim tentar resolver a partida. Eu já acho que o esquema foi tudo por água abaixo depois que tomou o segundo gol ainda no primeiro tempo, né? Eu acho que o Atlético veio com uma proposta de não tomar tantos gols assim e terminou o jogo com 3-0. Foi, eu acho que uma fatalidade esse jogo pro próprio Furacão. Eu acho que assim, o principal motivo dessa derrota acachapante do Atlético é a saída do treinador. Porque a gente vê no Flamengo que teve muitos reforços, mas mesmo assim o técnico não vem nem usando muitos reforços, vem mantendo a mesma base, que já tem um entrosamento, ele já conhece todo mundo, e justamente isso que faltou no Atlético. Faltou conhecimento do técnico no elenco e, claro, as peças que poderiam desequilibrar contra um dos melhores elencos do Brasil. Eu acho que os dois primeiros gols do Flamengo foram falhas da defesa atleticana, né? Porque o Gabigol cruza pro Bruno Henrique, ele pula no meio dos dois, no meio da defesa e consegue fazer aquele gol, tipo, como se estivesse sozinho ali. E o do Gabigol, né, é um recuo ali do lateral que, meu Deus do céu, não dá pra recuar uma bola daquela. O primeiro gol do Flamengo, tanto a falha do Márcio Azevedo na marcação do Gabigol, como também dos dois zagueiros de área na entrada do Bruno Henrique, que nenhum viu o Bruno Henrique vindo fazendo a arrancada. E ainda falando de Supercopa, como todos sabem, Supercopa começou em 90, teve outro em 91 também, depois disso não teve mais, começou agora só nesse ano. E você, Enzo, depois dessa toda parada que teve, acho que mais ou menos 20, 15 anos, você acha que a Supercopa é necessária? Ela tem um valor? Eu acho que é uma competição que tem que ser valorizada, torcer para que não seja mais uma primeira liga da vida que ninguém pouco deu bola para esse torneio. Porque, tipo, tem que ser acostumada, porque na primeira edição mesmo, né, os dois confrontos entre Grêmio e Vasco não foram válidos pela Supercopa, foi válido pela Libertadores. E daí eles deram um jeitinho pra falar que era Supercopa, bem nada a ver. E o segundo jogo foi no dia 27 de janeiro, onde ninguém nem tinha começado direito a temporada, e o Morumbi, onde a torcida do Corinthians não compareceu pra esse jogo, só foi 2.700 pessoas, ninguém tava ligando muito pra esse torneio. Eu acredito que esse novo formato que eles fizeram agora para essa nova edição ficou bem legal, porque
segue os moldes dos torneios que acontecem também fora do Brasil, né? Como na Inglaterra também, na Espanha também tem a Supercopa. Agora da Espanha mudou um pouco, mas também em outras competições, então eu acho que isso serve também para dar uma cara mais de algo que é no mundo todo, não só aqui no Brasil. Como o Lucas falou, eu gostei de como eles valorizaram a partida. Eles fizeram um design legal pro nome do evento, enveloparam o estádio. Algum diretor até chegou a falar sobre o Super Bowl do Brasil. Então eu gostei de como a CBF soube valorizar o campeonato. É, um campeonato que tem bastante lá na Europa, trouxeram pro Brasil. Eu só acho que devia ser no final da temporada, não no começo. Porque os times, no começo da temporada, eles não estão... o Atlético passou por um desmanche. Então, tipo, não foi o mesmo Atlético que ganhou a final da Copa do Brasil. Não foi o mesmo Flamengo que ganhou a final ganhou o Brasileirão. Um Flamengo melhor, né, Vitão? Então, o Flamengo melhorou, mas voltaram de férias, não estão num ritmo legal. Então seria bom ser no final da temporada, porque ainda tá no ritmo, eles não perdem o ritmo, não pegam o ritmo das férias. Então eu acho que deveria ser o último jogo da temporada do Brasil aqui. E vocês concordam com o Vitão? Vocês acham que a Supercopa deveria ser disputada no final da temporada? Eu discordo, porque no final da temporada o Atlético Paranaense era o atual campeão da Copa do Brasil e o Flamengo campeão da Libertadores. Tendo isso em mente, um clube campeão ele tem que se preparar para disputar a Libertadores no outro ano. E parece que o Atlético, na verdade, ele mais se despreparou do que compôs o elenco, do que preparou para jogar a próxima temporada, entendeu? O Flamengo não tem nada a ver com o desmanche do Atlético Eu Paranaense. concordo com eles também, até porque se você for olhar nesses moldes, o Mundial de Clubes, que a gente dá tanta importância, também é disputado no final do ano. O time estando cansado ou não, vai ter que jogar lá. Então a Supercopa é realmente depois do descanso, depois das férias. O time do Flamengo tinha 15 dias de sido reapresentado e já estava jogando, então não tem o cansaço, né? Acho que isso é um ponto positivo. Não tem o cansaço, mas tem o despreparo. Os jogadores entram em férias, até pegar o ritmo da temporada, até você voltar ao seu ápice, demora um pouco. A gente vê nos últimos jogos do Flamengo, ainda tá voltando os jogadores. É claro que perdeu alguns jogadores, perdeu o Marinho na zaga, a zaga não está tão boa, mas está melhorando. Não está no mesmo nível do final da temporada. Sim, mas essa não é uma disputa que o time vai comemorar o ano todo esse título. Esse título é mais como algo simbólico para falar entre os dois campeões. Então não tem aquela coisa de ser o título do ano para algum time. É mais um jogo quase que festivo, quase que um evento, do que propriamente dito um título de peso. E tem outra também, ô Victor. Lá nos campeonatos, lá na Europa, eles também são da outra temporada. Não tem por que aqui no Brasil ser diferente. Lá também são na outra temporada. Mas eu acho que deveria ser no final da temporada, para você coroar, como o Naur falou aqui, coroar o final da temporada. O melhor da Copa do Brasil com o melhor do Brasileirão. E faz um evento festivo para uma comemoração daquela temporada. Um final grandioso. Sim, o que a gente só não concorda é por que essa festividade não pode ser na temporada seguinte. Porque você comemora o começo de uma temporada, não o final, quando é no começo. Não dá pra você comemorar o final no começo. Essa lógica. Mas você não concorda que o time vai comemorar de qualquer jeito, jogando no final, no começo? Não, a comemoração vai ser a mesma. Só acho que no final da temporada os jogadores que competiram toda essa temporada ainda vão estar no clube. Então vai ser tipo uma comemoração geral mesmo. Vai ser mais festivo do que ser no começo. Mas isso daí é uma coisa pro clube se preocupar, manter os jogadores, não pra quem monta o calendário, monta o evento, nada do tipo. Outro ponto também é, por exemplo, o Flamengo jogou uma final de Libertadores, jogou uma final de Mundial. Qual seria o apelo da torcida para um final de ano, onde a maioria das pessoas estão viajando já em dezembro? O Flamengo jogou lá pro dia 20 de dezembro contra o Liverpool, uma final de Mundial. Qual seria o apelo para esse jogo ser perto do final de ano? Qual seria a procura da torcida em ver esse jogo? Sendo que já tinha visto uma final épica de Libertadores e uma grande final de Mundial também. Seria a festividade, como eu falei. Seria a comemoração do final da temporada. Mas você não concorda que esse evento é menor do que a Libertadores e o Mundial? Sim, mas não importa se vai ser no começo do ano ou no final do ano. Então vai ser menor. qual seria
a preocupação da comissão técnica em jogar lá na Arábia o Mundial e voltar pra cá, porque agora temos que ter foco pra Supercopa. Não desvalorizaria o tanto de competição, por exemplo, do Flamengo, que participou, ele não vai focado pra Supercopa. vai ficar no final do Desvalorizaria ano. porque ela não tem o mesmo peso das competições que estão sendo disputadas naquele reta final de temporada, entendeu? Mas um exemplo, Flamengo é a exceção. O Flamengo e o Santos são os únicos times que conseguiram ganhar essas duas competições. Então é algo atípico um clube ganhar o Brasileirão e ganhar a Libertadores, para disputar a Supercopa no final. Então seria como se fosse uma festividade mesmo, uma comemoração. Eu acho que seria algo grandioso, que a CBF podia fazer maior ainda do que fez nesse começo de ano. Só pra pôr a minha opinião também, eu acho também que do jeito que tá, eu vejo sendo a melhor forma, porque também fazendo agora no começo da temporada, os times estão participando de competições menos importantes, como os estaduais, e também eles não têm um foco tão grande. Por exemplo, o Flamengo jogou muitas partidas estaduais com o time sub-20, sub-23, então pode ir com um foco maior já para conseguir um título, começar a temporada, tanto que estão falando agora que o Flamengo pode começar a temporada já com 2 títulos, e isso já daria um gás a mais pro clube. Até para os times que têm menos possibilidade de vencer título, um time que, por exemplo, no ano anterior conseguiu um título de Copa do Brasil de forma que ninguém consegue explicar. Tipo um São time- Paulo. Um time de menor expressão, ganhar uma Copa do Brasil, no outro ano vai ter ainda um título que pode ser uma alavanca pro time, fora a parte financeira, fora tudo isso. Isso mesmo, porque o time do Atlético, como foi desmontado, como a gente falou, não Não vem vai tão ter forte. capacidade, Não vem tão forte pra esse ano, então era a chance deles terem conseguido um título ainda. Agora eu vou ter que encerrar essa discussão. Vamos mudar de assunto, falar de Recopa. Estamos gravando um dia depois da Recopa, do primeiro jogo. Flamengo e Independente Del Valle, 2-2 o jogo. E Naor, você acha que o Flamengo jogou bem? E você acha que o Flamengo também foi prejudicado pela arbitragem? Bom, eu acho que o Flamengo jogou muito aquém do que poderia apresentar, né? O primeiro ponto que a gente tem que ressaltar, não pode esquecer a altitude, que isso influencia também no desempenho do time, a velocidade do jogo, a velocidade dos chutes e assim por diante. Mas o time poderia ter apresentado mais, sim. O Del Valle, na minha opinião, jogou melhor do que o Flamengo. Talvez até merecia a vitória, teve algumas oportunidades de gol que chutou para fora e tudo mais. Mas claro, teve os erros de arbitragem, né? Na minha opinião, erros de arbitragem que acabaram favorecendo o Del Valle. Mais um erro de arbitragem contra brasileiro. Então, Sempre curioso isso, colocarem árbitros menos experientes, com menos experiência para apitar jogos quando é na casa do time estrangeiro, e colocarem árbitros que realmente seguem a regra à risca quando o jogo é aqui no Brasil, né? Uma tendência esquisita, né? E outro ponto que eu queria é que o Del Valle surpreendeu a muitos, né? Porque vários jornalistas falaram que o jogo já estava ganho pelo Flamengo, ia ser um jogo que nem teria disputa, mas o Del Valle se mostrou grande, jogou muito bem, foi uma partida muito boa, os dois times atacando. Claro que tem a altitude que atrapalha muito o Flamengo, mas o Del Valle jogou muito bem, jogou, como o Naor falou aqui, merecia ganhar, mas foi um jogo muito bom. Eu estou ansioso para ver o próximo jogo agora no Maracanã, vamos ver quem vai se sagrar o campeão. Essa questão da análise que você citou pode ser até um pouquinho de desconhecimento, né, de quem fala, porque a gente viu em partidas contra o Corinthians, por exemplo, no ano passado, o Del Valle já apresentar um bom futebol. E eu concordo com você, que fui eu que falei primeiramente que o Del Valle merecia ganhar, mas eu concordo com você. Só deixar um asterisco que eu acho que o Del Valle merecia ganhar pelo futebol apresentado. E os erros de arbitragem, merecia ganhar pelo futebol apresentado. Porém, não transformou esse futebol em resultado. Sendo assim, pelo resultado, o Flamengo merecia ganhar. Porém, a arbitragem interferiu no resultado do jogo. Eu gostei muito do time do Del Valle, eu achei um time muito dinâmico, muito rápido, muito veloz, tocava a bola no chão, tocava a bola, não se desesperava. Detalhe que o Flamengo pressionou lá na frente, como faz aqui, e o time não se assustava, Eles não se afobavam. Com certeza. Eles sabiam o que ia fazer com a bola. Acho que também é muito mérito do treinador do Del Valle, que eu acho que deveria ter
podia ter uma vaga aqui no futebol brasileiro, na minha opinião. O Galo queria contratar ele antes de contratar o Dudamel. Sim, e também relembrando um histórico dos clubes na altitude, porque eu acredito que pelo histórico de jogos na altitude, o Del Valle não conseguiu um bom resultado. A gente tem aí alguns jogos recentes, como na final da Sul-Americana, na qual a LDU goleou o Fluminense por 5-1. Ano passado, no começo de temporada, o Flamengo também acabou tendo dificuldades na altitude, mas depois conseguiu reverter o quadro, jogando em casa no fase de grupos. Então acredito que pelo fato da altitude ser uma vantagem muito grande para o time da casa, já está acostumado, o resultado não foi legal para o Independiente Del Valle. E também porque nessa competição não tem gol fora de casa. Então o 2-2 que houve lá na casa do Del Valle praticamente que anula o jogo, porque é um jogo começado do zero no Maracanã. Não tem vantagem para nenhum dos dois lados, é como se fosse um jogo único no Maracanã, onde o Flamengo vai ter total vantagem, né? Eu acredito também que a pressão rubro-negra pode ser um diferencial, assim como foi no jogo de ida, a pressão da torcida equatoriana. Agora a torcida brasileira pode fazer a diferença, colocar aquela pressão com as plaquinhas do gol do Gabigol e tudo mais, para fazer aquela, até de forma mais divertida, aquela pressão a favor do Flamengo. E tem né? a volta do Gabriel também, que estava suspenso. Sim, o Gabriel suspenso, o Pedro também fez gol, mas o Gabriel titular absoluto. Uma coisa que eu vou falar aqui, que talvez seja meio óbvio que todos falam, mas o Bruno Henrique joga demais. Na altitude, você via os piques que ele dava, a altitude, o peso é maior, a corrida você tem mais dificuldade para correr, o ar para voltar é mais difícil. Então, e ele corria como se estivesse livre, leve e solto, corre demais o garoto. Se machucou no jogo, teve que sair. A notícia que temos até agora, que não se lesionou, mas uma pena dele ter saído, ele estava jogando muito bem. E é um cara decisivo, é um cara que nasceu para fazer gol, parece. É uma coisa incrível de se ver. E o Naor citou os erros das arbitragens, falou que o Flamengo foi prejudicado. Vocês concordam com ele? Vocês acham que o Flamengo foi realmente prejudicado? Eu concordo, principalmente pelo primeiro gol feito pelo Bruno Henrique. Ele vinha de trás da parte do meio-campo, onde a regra diz que ali não tem impedimento. Porém, a checagem no VAR fez a análise o contrário, né? Analisou o contrário disso, constatando que ele estava na frente da linha do centro do campo, o que é uma análise errada. É complicado, falar, porque a Conmebol não disponibilizou tantas câmeras pra gente ver se realmente estava impedido, se não estava impedido. A Conmebol, nessa parte, foi bem precária, né? Eu acho que a gente deve analisar o lance pela imagem que a gente tem. Segundo eles, lá estava impedido. Mas a única imagem que disponibilizaram pra gente, na análise da maioria do público, está impedido. Então, por exemplo, alguém que esteja ouvindo pode falar, mas eu acho que não sei o quê. Mas que a arbitragem acertou. A arbitragem pode ter acertado, mas até o momento que a gente está gravando, a única imagem que a gente tem praticamente prova que ele não estava impedido. Mas se sair alguma outra imagem, pode ser que a gente prove que a arbitragem estava certa realmente. Eu olhei a imagem que a Conmebol disponibilizou com as linhas, a linha azul e a linha vermelha. Pelas linhas colocadas, o Bruno Henrique estava com a cabeça à frente ali do meio. É claro que é muito suscetível, a gente precisa de mais câmeras, mais evidências para ter certeza, mas pela perspectiva ali, pelas linhas colocadas, dá a impressão que ele sim estava impedido. Eu acho que o árbitro não errou nesse lance. Agora, no lance do pênalti, eu já acho que foi um erro da arbitragem. O Rafinha mal chegou na bola, mal chegou na bola não, mal chegou no jogador. O jogador já vai se jogando, é uma coisa ridícula. Eu já discordo, porque no lance do pênalti é duvidoso, tem discussão, mas eu acredito que o Rafinha chegou mesmo meio que atropelando o jogador do Del Valle. Então, por mais que ele tenha diminuído a passada, o jogador meio que tentado cavar o pênalti, ficou muito interpretativo ao árbitro. Então eu acho que qualquer uma das decisões que ele tomasse, a gente poderia tomar como certa. Eu acho que o pênalti... Mas se é duvidoso, você não acha que pelo menos ele deveria ir olhar a imagem lá na cabine do VAR? Sim, com certeza. Isso foi errado da parte dele. Mas olhando de fora, a gente que está olhando de fora, na minha opinião, foi que foi pênalti. Mas na hora ele deveria ter olhado, sim. Até porque, assim como no impedimento, a Conmebol só disponibilizou uma imagem desse lance do pênalti. Então fica de muito difícil interpretação.
Existem a parcela de pessoas que olha e entende que houve o contato do Rafinha, existem outros que olham e entendem que não houve o contato, e por não ter outras imagens fora essa, é muito difícil a interpretação, até mesmo o árbitro na cabine do VAR vendo essa imagem que a gente teve disponível. Então, eu acho que podem até discordar, falar que houve pênalti ou não houve pênalti, isso é uma discussão. Agora, para mim, o erro principal do árbitro é não olhar o VAR. Eu acho que é uma ferramenta que a gente tem, que tem alguns jogos de estadual que às vezes não tem, que o pessoal reclama, e no jogo decisivo, um jogo que vale título, um jogo que tem o uso do VAR, o árbitro não consultar o VAR, para mim, foi o maior erro. Ele poderia consultar o VAR e dar pênalti, mas aí seria interpretativo. O problema é que não houve essa interpretação clara na visão de todos, né? A própria pré-Libertadores não tem, né? O Corinthians reclamou muito da arbitragem contra o Guarani e não tinha VAR. E quando tem, eles não conseguem usar. Não querem usar. Triste dia. É complicado isso. A gente não sabe o motivo por que eles não queriam usar, né? Isso daí vai ficar a dúvida até o fim de nossas vidas. Eu acho que não foi pênalti, porque eu acho que o jogador do Del Valle ele foi malandro, ele buscou o contato. Não foi tipo o Rafinha que chegou, ele foi na perna do Rafinha e buscou o contato. Eu não daria o pênalti. O impedimento, pela imagem que eu vi, como disse na hora, que a única que a Conmebol supervisou, ele não estava impedido, ele estava atrás da linha da bola, atrás da linha de meio de campo. Mas não sei se por outras câmeras talvez tiraria essa dúvida. É complicado, né? Concretizar, tipo, que tava ou não impedido, porque só uma câmera, né? É meio complicado de jogar assim. E essa câmera ainda deslocada, né? A câmera tá toda mais zoada, pra frente. Meia de lado assim, ó. Sim, eu entendo também que é muito difícil a gente discutir com a matemática exata na qual a tecnologia nos traz, né? A gente tem a imagem e a gente interpreta que ele estava atrás da linha do meio de campo. Só que a tecnologia usada no VAR, como é dita exata, é meio complicado a gente afirmar que o VAR está errado. Porém, sim, ele traz muitas dúvidas. Então, esse exato já foi discutido no ano passado, vocês vão lembrar no jogo Flamengo e Grêmio que teve no Sul, em um gol do Gabriel que realmente ele também está na mesma linha. Aí entrou essa discussão, porque antes a informação que a gente tinha era de que tinha um software que ia da linha do gol até o primeiro membro do corpo da pessoa. Então a linha ia reta lá e ninguém mexia. Depois já foi falado que a pessoa que travava a imagem poderia manipular isso. Porque mesmo que o software vá da linha até o ponto, você pode mudar milímetros, segundos no tempo que o cara toca na bola, entendeu? Então eu acho que isso daí é muito relativo. A gente nunca vai saber se existe má fé ou não. Sim, até porque esse jogo foi aquele que teve o papo do chuteira do Gabigol virada pra frente. Eu lembro de um jogo que foi justamente o Flamengo, que o impedimento foi marcado porque a chuteira do jogador estava apontando pra frente. E esse espacinho da chuteira foi o suficiente para o impedimento ser marcado. E agora no segundo jogo, Vini, você acha que a camisa do Flamengo pode pesar pra cima do Independente Del Valle? Eu acredito que sim, eu acho que em jogos assim decisivos, de mata-mata, um time maior pode prevalecer, principalmente por ser um Maracanã, que é um estádio histórico, a torcida vai encher. O manto do Flamengo, ele pesa sim, é uma das maiores camisas da América Latina e do Brasil, então eu acho que isso vai prevalecer sim. E vocês concordam com o Vini? Você acha que a camiseta pesa? Acho que pesa, eu acredito que sim. Por exemplo, ele citou o Flamengo e eu acho que ele citou o São Paulo na Libertadores, por exemplo. Eu acho que o São Paulo na Libertadores, eu acho que o termo a camisa pesa é uma metáfora para um clube que, por exemplo, numa competição ele teve muita história, tem uma certa tradição. Vive de glórias passadas, né? Exato, tipo São Paulo tipo São Paulo mesmo. Aí eu acho que eu citei o São Paulo na Libertadores porque ele na Libertadores, mesmo com o time porcaria que foi em 2016, chegou na semifinal. Sim. É um clube respeitado. É um clube bem respeitado. Não é tipo a camisa pesou, tipo qualquer confronto que o time grande vai com o time pequeno, o time grande vai ganhar. Eu acho que é uma metáfora diante da tradição, da história do clube daquele determinado torneio. Bom, eu discordo totalmente. Eu acho que se o Flamengo for campeão, ele não vai ser campeão porque ele tá jogando no Maracanã, ou porque ele vai jogar no Engenhão, ou porque vai ter 50 mil, ou porque vai ter 10 mil. Eu acho que se for campeão é porque ele vai jogar mais bola. Como se não jogar mais bola, ele vai perder. Pra mim não tem essa de a camisa. Mas você não concorda que para os jogadores do Independente Del Valle, eles não vão entrar com uma pressão a mais por estar jogando com o Flamengo? Não apenas pelo fato de estar no Maracanã lotado, óbvio.
mas por estar jogando com o Flamengo, independente de onde seja. Bom, eu acho que eles vão sentir jogar com o Flamengo não por conta da camisa ou por conta do estádio ou por conta de nada disso. Por conta do futebol que o time apresentou no ano passado, uma temporada com títulos, e o campeão da Libertadores. Com certeza o time que ganha a Sul-Americana, na maioria dos casos, vai ser, entre aspas, o azarão contra um time que ganhou a Libertadores. Então por isso que eu acho que o Flamengo é favorito, não por conta da camisa nem do estádio. Não, a minha concepção sobre o peso da camisa é um pouco parecida do que o Enzo trouxe pra cá. Porque eu acredito que a camisa pesa, na verdade, é uma representação de um respeito que um clube ganha com conquista dos títulos. Colocando, por exemplo, agora o Flamengo, que conquistou o Brasileirão, o Libertadores e quase conquistou o Mundial, mas jogou muito bem contra o Liverpool. Igual pra igual, né? Comparando com os outros clubes brasileiros que jogaram recentemente, por exemplo, o Grêmio, o Flamengo jogou de igual para igual contra o Liverpool. Então esse desempenho em campo que o Flamengo vem trazendo pode ser traduzido como camisa pesada. E aí sim, impõe respeito, impõe tradição, que já tem histórias também com o futebol trazido nos anos 80. Por isso que eu acredito que camisa pesada existe, porém não é exatamente o clube Flamengo que vai fazer a diferença, e sim a história recente. É que o caso do Flamengo de hoje em dia é mais ou menos um caso à parte, porque o time do Flamengo de hoje é muito bom. O futebol que eles jogam é com certeza o melhor do Brasil, o melhor da América Latina. Então, por esse fato, a gente pode dizer que não é a questão da camisa que vai pesar. É sim o futebol, que é um futebol majestoso. Em outros casos, quando, por exemplo, um jogo um pouco mais equilibrado entre duas equipes, uma equipe que tem uma tradição maior em determinada competição, acho que sim, a camisa poderia pesar. Eu não acredito, eu acredito que o jogo é definido dentro de campo, com finalizações, gols. Eu acredito que se um time tem a característica de ter a posse da bola, o time vai ter a posse da bola, e não é porque o outro time tem mais tradição na competição que ele pode reverter essa situação. Se o time finalizar mais, finalizar com qualidade, fizer os gols, eu imagino que nenhuma tradição, independentemente da competição, pode tirar a vitória do time que jogou o melhor e conseguiu reverter esse bom futebol jogado em resultado. Lógico que eu não acho que assim, o time é maior, então vai ganhar. Lógico que há surpresa. Lógico que há surpresa durante a história. Mas assim, Naur, eu não acho que, por exemplo, é o fator determinante, é maior, a camisa é mais pesada, então vai passar. Lógico que há o jogo, lógico que há o elenco, mas acho que é um fator que pra mim acho que pode pesar, eu acho. Lógico que nossas concepções são diferentes, né? Pra mim, não. Pra mim, você falou, por exemplo, se os times for parelhos e a camisa pode pesar. Pra mim não, os times são parelhos. Eu acho que quem desempenhar um melhor futebol e conseguir reverter isso daí em resultado vai conseguir levar a vitória, independentemente da tradição na competição. É mais questão do favoritismo pré-jogo, isso que a gente tá querendo dizer. Então, pré-jogo, mas dentro de campo isso não influencia em nada, na minha opinião. Sim. Essa vantagem do pré-jogo não é nem tanto pela tradição. Vários times são favoritos, entram em campo favoritos, mesmo tendo uma camisa não tão pesadas. Como o caso do PSG. O PSG é o rei lá na França, e muitos dizem que não é a camisa mais pesada da França. Então, essa coisa pré-jogo, a camisa não manda muito, manda quem tá melhor, quem tá jogando melhor. Em campo é a mesma coisa. É claro que tem as zebras, tudo, mas quem jogar melhor, quem for mais efetivo, quem marcar mais gols, ganha o jogo, não tem como. Vitão, eu acredito que a camisa pesada pesa mais em mata-mata. Você citou o exemplo de pontos corridos. Aí vai o desempenho. Na Copa da França é mata-mata e o PSG ganha várias. Mas acho que mata-mata, principalmente nos mata-matas grandes, tipo Champions League, Libertadores, Copa do Brasil, eu acho que a camisa acho que é um fator, sim. Eu acho que no Brasil, por exemplo, eu vou dar um exemplo, a conquista do Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Eu não vejo que esse negócio de peso, de camisa, existe. Eu acho que existem torneios como Libertadores, Champions League. Acho que isso é mais rotineiro você falar sobre a camisa pesa. Mas como, Campeonato Brasileiro, já que é pontos corridos, não tem. A gente chegou a um consenso. Mas, por exemplo, Copa do Brasil, por exemplo, ninguém esperava que o Furacão fosse campeão. Pô, eliminou o Flamengo em pleno Maracanã. E nesse jogo, pelo menos, todo mundo apontava que o Flamengo ia golear e não goleou. Eu acho que essa parte de camisa pesar é mais voltada para
torneios maiores, como por exemplo a Libertadores e a Champions League. Eu discordo, principalmente na Copa do Brasil, porque eu acredito que assim, cada competição ela é uma competição à parte. Eu acredito que a tradição do time nas competições passadas, ela não vai influenciar no desempenho do time na competição atual. O caso do Atlético Paranaense, você vai lembrar, o primeiro jogo na ida da Copa do Brasil contra o Flamengo que você citou era a estreia do Jorge Jesus. E se você pegar para assistir aquele jogo hoje, o Atlético Paranaense amassou o Flamengo. O Atlético Paranaense poderia facilmente sair com 3, 4 gols daquele jogo. Não resultou em gol isso. Na volta no Maracanã, o jogo foi mais equilibrado. E mesmo assim foi empate, foram 2 empates em 1-1. Então, por exemplo, você não pode dizer que o time foi mal, não sei o quê, sendo que, por exemplo, foram 2 empates e a decisão foi nos pênaltis. Contra o Internacional, se você olhar a temporada 2019 do Internacional, o Internacional na maioria dos jogos sempre fazia isso. Era uma retranca fora de casa para tentar resolver em casa. Contra o Palmeiras, né? Contra o próprio Palmeiras na Copa do Brasil, contra o Flamengo na Libertadores, que tomou 2-0 no final do jogo, mas conseguiu segurar o Flamengo durante o jogo inteiro praticamente. E contra o Atlético Paranaense ficou famosa até aquela frase do Guerreiro. O Atlético Paranaense ganha de 1-0 na arena e o Guerreiro fala, em casa a gente resolve. Todo mundo vai lembrar dessa frase do Guerreiro, porque o Internacional tinha essa característica de jogo, entendeu? Não, entendi. Eu tô querendo dizer que esse caso foi um caso à parte. Eu tô falando que, por exemplo, o fato do Atlético Paranaense ter jogado melhor, eu queria dizer que na Copa do Brasil tem essas exceções. No Brasil, eu queria dizer, não é normal falar camisa pesa. O que eu tô querendo dizer? Tem pontos fora da curva. E eu tava querendo, por exemplo, dizer, na Libertadores ano passado, todo mundo, esse negócio de camisa pesada, todo mundo falava que por conta do Grêmio ter 3 Libertadores, dizia que o Grêmio ia passar por conta da tradição que tem a Libertadores. Foi algo totalmente contratado, porque o Flamengo fez um baile, protagonizou um baile no Maracanã. O que eu tô querendo dizer no que Sul é mais... também, né? No Sul também. O que eu tô querendo dizer é que esse termo, camisa pesa, é mais normal em confrontos como Libertadores e Champions League. Na Copa do Brasil, eu não acho que é uma coisa normal a se falar. Então, pra você, todas as vezes que um time de menor expressão, digamos assim, vencer, essa é a exceção. Exato. Na Champions e na Libertadores, se você jogar bola, se você jogar mais que os seus adversários, você vai ser campeão. Não adianta, não importa se sua camisa é pesada, se você tiver um elenco bom, um técnico consiga fazer o elenco jogar direitinho, ir pro mata-mata, jogar bola, jogar bem, Conseguir reverter isso. conseguir reverter em gols, não adianta só jogar bem, né? O Diniz tá aí pra isso, sendo questionado. São Paulo tá sendo destruído hoje, hein? O técnico está sendo questionado porque o resultado não vem. Mas se você tiver resultados, você é campeão. Não tem camisa, não tem torcida, não tem estádio. Se você jogar bem, jogar bola e ganhar, não tem como a camisa pesar. Eu acredito, por exemplo, vamos colocar o exemplo do Vitão, um time bem montado que não tem a camisa historicamente pesada, pega um elenco já formado com a camisa mais pesada. Às vezes isso pode ser o diferencial para os jogadores do elenco da camisa não pesada. Dando, por exemplo, um exemplo de um PSG contra o Manchester United, que tivemos na temporada passada. O Manchester United acabou perdendo o primeiro jogo no Old Trafford Por 2-0. Por 2-0, e depois o PSG teve o trabalho de segurar esse resultado em casa. A camisa do PSG não é pesada, porém o elenco do PSG já era um elenco forte, um técnico interessante. Melhor que o do United. Melhor que o do United, até se a gente for parar para comparar peça por peça, e mesmo assim o United, num jogo até que polêmico, mas conseguiu a virada. Então, o United estava cheio de desfalques, estava com alguns garotos em campo, mas o United foi lá e jogou melhor. O PSG veio numa retranca, não entendi aquilo ali. O PSG que perdeu aquele jogo, não foi a camisa do United que prevaleceu. O PSG pode ter perdido o jogo, pois sentiu o peso da camisa do United. Mas o que a camisa influenciou nesse jogo? Não entendi ainda. A história recente. A história do United na competição. A história recente, qual foi a última A Champions história que o recente United não, ganhou? a história do United, eu não falei recente. Alguém falou recente, pode. Foi o Guilherme. A camisa do United pode ter pesado em relação ao PSG e eles entraram um pouco mais intimidados, até por isso entraram na retranca e deixaram o resultado passar. Eu discordo, Eu eu não acho que vejo eles entraram na retranca porque eles tinham vencido o primeiro jogo. Como aqui no
Brasil é muito normal a mídia criticar os técnicos brasileiros por vencerem o primeiro jogo ou vencerem o primeiro tempo e montarem uma retranca pro segundo tempo ou segundo jogo. Então isso foi só mais um exemplo desse resultado. E eu vejo como um time bundão, porque vai lá na casa do adversário, ganha de 2-0, vem aqui e joga pra frente, cara. Não dá pra você retrancar. O Jorge Jesus veio e mudou isso no Brasil, né? Agora todo mundo que tá sendo muito elogiado é o Gasperini. No dia que a gente tá gravando, no dia de ontem, a Atalanta jogou contra o Valência. A Atalanta jogou bonito demais. 4-1, né? Abriu a vantagem e poderia segurar, como muito técnico no Brasil faz. Mas não, continuou indo pra cima e o resultado foi que eles abriram uma gordura imensa pro segundo jogo. Então é isso que eu quero dizer, que o PSG se retrancou justamente com medo de perder. Não porque o United tem mais tradição, mas é porque ele já tinha o resultado nas mãos. E alguns técnicos têm a filosofia de que se você tem o resultado, você não vai sair para conseguir mais resultado, você vai ficar atrás. Mas você não acha que a inexperiência do PSG em Champions League não pesou também? Os caras não souberam administrar a vantagem. A inexperiência e falta de tração do PSG. Você acha que não teve peso nisso aí? Não, eu acho que isso daí é mais uma filosofia do treinador do que algo do tipo. Porque, por exemplo, o Flamengo empatou no Sul com o Grêmio em 1-1. O resultado da volta, 0-0 no Maracanã, era do Flamengo. Se o técnico se fosse o Carille o técnico do Flamengo, você acha que o Flamengo ia agredir o Grêmio? Não ia. Na minha concepção, o Flamengo ia segurar o resultado porque o 0-0 seria do Flamengo. Mas a concepção do técnico é de atacar, de querer mais gols, entendeu? Essa é a minha visão. Mas o Flamengo também é um time grande, assim como o Grêmio. Lógico, o Grêmio ele tem mais tradição na Libertadores que o Flamengo, mas o Flamengo também já tinha sido campeão da Libertadores. Sim, eu tô explicando que pra mim a filosofia do técnico de atacar ou defender está acima disso, entendeu? Mas quando você vai comparar o Paris Saint-Germain com o Manchester United, o Paris Saint-Germain é uma ervilha perto do Manchester United. Não, ninguém tá discutindo isso. Eu pensava que o Paris Saint-Germain era ervilha quando meteu 4-0 no Barcelona lá na Champions League no primeiro jogo. Mas depois pensaram na volta, né? E depois fez o quê? Como que jogou compensou no na campeonato? volta não, né? Foi aquela roubadinha do juizinho, né? O PSG jogou atrás, jogou aquele jogo, praticamente não jogou, essa é a verdade. Então o PSG, na verdade, ele vai para os jogos de mata-mata e não tem estratégia boa para o mata-mata. Não é por ser o camisa leve ou camisa pesada, não, é por não ter essa... Os técnicos não terem essa... A tática não funciona no mata-mata. Não adianta você chegar lá, meter 4-5-0 e chegar e retrancar, não dá, cara. A discussão tá boa, é um assunto polêmico, cada um tem a sua opinião, mas acho que já deu já. Se vocês quiserem mais, só avisar-nos, deixar aí sua avaliação, uma avaliação positiva, acredito, né? Eu espero. Ou negativa também, já tá aqui pra ouvir crítica, né? Sempre uma bom pancadinha receber uma sempre crítica. Mas acho que eu vou encerrar o programa por aqui. Eu queria mandar, que me pediram, o Vitinho me pediu para mandar um salve pro bonde do BDM da Setor 2 do Juventus da Moca. Grande Juventus. E também a gente tá trazendo aqui uma nova parceria, que é a Roman Story, uma loja de artigos esportivos, camisas de times europeus e nacionais. E eles estão com uma nova parceria conosco, então acessem lá, tem camisa num preço interessante, kit de times também, vocês vão gostar. Tudo original, da melhor qualidade. Tudo original, melhor qualidade, um bom distribuidor, garantia 10. Agradeço a todos por estar com a gente até agora. Eu agradeço a todos por estar com a gente até agora. Agradeço a participação do Gui. Eu espero aqui voltar novamente, hein, fazer mais podcast junto com vocês. Luquinhas também. Eu que agradeço, espero estar aqui nas próximas edições também. Galera, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, também no Twitter, com o nome _Papo do Fundão. Tudo junto, sem nenhum problema, nenhuma dificuldade. Então é isso, até mais e aguardem o próximo programa.